sou a professora Luana Gomes e hoje nós vamos tratar sobre o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa. Gomes expõe que a atividade pedagógica de ensino do português deve tomar como eixos fundamentais 4 campos: a oralidade, a escrita, a leitura e a gramática. Porém, nem sempre foi assim. Então, tudo começou com o Marquês de Pombal, em 1750, instituiu a obrigatoriedade de ensino de língua portuguesa nas escolas, visando ao projeto de uma violenta unidade nacional, que subsume as diferenças entre as línguas e os povos que habitavam o extenso território brasileiro. As instituições educacionais, reconhecidas e chanceladas pelo Estado, foram produzindo diferentes formas e modos de ensinar a língua materna nas escolas, afins ao projeto político de cada momento. Isso se deu articuladamente ao desenvolvimento da própria ciência linguística e pedagógica. Resumidamente, do século XVIII até o século XIX, por exemplo, a língua portuguesa fazia parte do currículo das escolas sob a forma de 3 disciplinas: retórica, poética e gramática. Somente no fim do século XIX é que a língua portuguesa passa a constituir-se como uma única disciplina chamada português. Nesses séculos, notava-se no ensino da língua portuguesa nas escolas, mesmo com as mudanças, uma forte tradição gramatical, voltada aos usos da língua pelas elites aristocráticas e burguesas. Nesse contexto, o ensino da língua portuguesa priorizava nas escolas a aprendizagem do que era considerado, na época, bem falar, prescrito pela gramática normativa de tradição europeia. Até os anos de 1940, permaneceu no ensino da língua portuguesa a característica de um ensino voltado para as classes e grupos que dominavam historicamente a variedade linguística do maior prestígio. Porém, as escolas passaram a contar com materiais didáticos constituídos de coletâneas de textos e de estudos de gramática, voltados para formar a elite burguesa e fazer com que esse pudesse desenvolver o estilo de falar e de escrever dos escritores consagrados nessa época. Ao professor cabia ensinar com os textos dos compêndios e antologias a gramática para a aprendizagem da chamada norma culta da língua, noção já devidamente rechaçada por estudos empíricos que demonstram que a variedade da cultura urbana brasileira não coincide com aquela preconizada pela tradição normativa. A partir da década de 1970, a concepção da linguagem como instrumento de comunicação provocou a mudança da denominação da disciplina do português para comunicação e expressão, que devia desenvolver nos alunos a capacidade de se comunicarem por meio de códigos verbais e não verbais. Nos anos de 1980, com as contribuições dos novos ramos da linguística, como sociolinguística, linguística textual, análise do discurso, passou-se a defender nas escolas que o ensino da língua portuguesa pudesse considerar a diversidade de usos da língua pelos alunos, repensar a ênfase na linguagem escrita, considerar outras formas de se conceber a gramática. De certa forma, pelo menos teoricamente, com essas novas contribuições, tornou-se possível inserir nas aulas de língua portuguesa novos enfoques que fossem capazes de considerar também a dimensão enunciativa e discursiva da língua. Como vocês podem ver, Marquês de Pombal foi que deu lá o pontapé inicial, mas Marquês é aquele que é amado por uns e odiado por outros, né? Então agora nós vamos falar sobre concepções de linguagem, onde na primeira concepção temos a linguagem e a expressão do pensamento, e se alicerça ao ensino da gramática tradicional e está preocupada em ensinar a estrutura da língua. Em segundo, temos a linguagem como instrumento de comunicação, que vai entender e ensinar a estrutura da língua. Esse sistema é organizado por signos, os signos linguísticos, que é o meio de comunicação. Ele permite que o emissor transmita uma mensagem e o receptor receba, mas a comunicação só vai fazer sentido se os dois tiverem domínio desse código, ou seja, mais uma forma de transmitir a teoria gramatical. E a terceira é a concepção interacionista de linguagem, que vai entender então essa linguagem como uma interação. E essa concepção trabalha com a linguística da enunciação. Na compreensão dessa concepção, fala que a língua é um fenômeno social. Ela é constituída pelos sujeitos e os sujeitos a constituem. Portanto, ela vai mudando de acordo com a cultura e de acordo com as relações sociais. Então, ela está para ser trabalhada, utilizada e desenvolvida nas nossas relações. Colocando ela no ponto de vista de ensino, quando se é trabalhado, por exemplo, uma produção de texto, eu tenho que pôr em clareza a existência de um interlocutor. Então, eu escrevo para alguém com um objetivo.
diferente da concepção tradicional de ensino, onde o aluno vai produzir o texto para o professor corrigir. E nessa concepção de linguagem é que se constituem-se as interações sociais. Nós utilizamos a língua para quê? Para nos expressar, para falar, para cantar, para expressar sentimentos e determinadas coisas. E na concepção interacionista, nós praticamos ações como nós falamos, escrevemos e lemos. A relação interpessoal, o contexto de produção dos textos, as diferentes situações de comunicação, os gêneros, a interpretação, a intenção de quem o produz passaram a ser peças-chave de ensino. A expressão não era mais vista como uma representação da realidade, mas o resultado das intenções de quem o produziu e o impacto que terá no receptor. O aluno passou a ser visto como um sujeito ativo e não um reprodutor de modelos, e atuante em vez de ser um passivo no momento de ler e escutar. Hoje, a tendência propõe que certas atividades sejam feitas diariamente com os alunos de todos os anos, para desenvolver habilidades leitoras e escritoras. Entre elas estão a leitura e escrita feita pelos próprios alunados, com o intuito nas práticas de comunicação oral para aprender o gênero do discurso e as atividades de análise e reflexão sobre a língua. A leitura coletiva e individualmente, em voz alta ou baixa, precisa fazer parte do cotidiano na sala. O mesmo acontece com a escrita, no convívio com diferentes gêneros e propostas diretivas. O propósito maior deve ser em ver a linguagem como uma interação. O desenvolvimento da linguagem oral, por sua vez, apesar de ainda pouco priorizado nas escolas, precisa ser trabalhado com exposições sobre um conteúdo, debates e argumentações, explanação sobre um tema lido ou leituras de poesias, visando oferecer oportunidades de fala, mostrando a adequação da língua a cada situação social de comunicação oral. Para esse entendimento da leitura, da escrita e da oralidade, mudam os objetivos da educação. Considerar o objeto de ensino se constrói tanto como referência às práticas de leitura e escrita, supõe determinar um lugar importante para que os leitores e escritores fazem. Supõe conceber como conteúdos fundamentais do ensino os comportamentos do leitor e os comportamentos do escritor. Para que a aprendizagem seja efetiva, a intenção de nós educadores deve ser de extrapolar puramente as atividades escolares e remeter às práticas sociais. Dessa forma, possibilita-se aos alunos o contato com gêneros existentes na vida real, e não propor atividades ou redações sem contexto. A proficiência dos alunos requer uma aprendizagem não só dos conteúdos gramaticais, como também dos conteúdos discursivos. Como se pode ter percebido, os objetivos citados anteriormente, eles englobam os 4 eixos citados lá no início. Então, agora nós vamos só pontuar os 4 eixos, que são a oralidade, a escrita, a leitura e a gramática. O trabalho com oralidade deve ser voltado para a variedade de tipos e de gêneros de discursos orais, de modo que essa oralidade seja orientada para facilitar o convívio social para proporcionar o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. Escrita. Trabalhar atividades que fortaleçam a composição de textos que tenham de fato leitores, sendo, pois, adequados em sua forma de se apresentar. No que se refere às práticas em sala de aula, as atividades devem garantir leituras diversificadas e motivadas, tendo como meta uma atividade crítica, que extrapole a mera decodificação de palavras e chegue à interpretação dos aspectos ideológicos do texto. O trabalho terá que prever a pluralidade de normas linguísticas, pois a gramática existe não em função de si mesma, mas em função de que as pessoas falam, ouvem, leem e escrevem nas suas práticas sociais de uso da língua. Eu espero ter ajudado vocês e muito obrigada para quem ficou até aqui e até a próxima.